Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando juntos aqui essa rodada de domingo, dia 4 de agosto. É uma rodada muito boa, tá galera? Consegui aí analisar muito bem aqui, deu para analisar de boa. Consegui separar ali 20 jogos ali, aí fui passando pente fino, né, tirando aqueles jogos que eu não tinha tanta confiança, e no final aí eu deixei 10 jogos pra gente analisar juntos, tá? E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar aí nessa rodada de domingo, fechou? Antes de mais nada, eu quero pedir ajuda de vocês para deixar um like aqui nesse vídeo, que é muito importante, tá? O seu like ele fortalece no meu trabalho e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Então, quanto mais like esse vídeo tiver, mais o YouTube vai entregar para outras pessoas, tá? Então deixa aquele like aí que é de graça e vocês vão estar me fortalecendo demais. E você que ainda não é inscrito aqui no canal BetGreen, já se inscreva, tá? É só clicar no botãozinho inscrever-se, ativar aquele sininho do lado ali, que assim você vai receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá show? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você me chamar lá no WhatsApp. O meu número ele vai estar ali na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você tem interesse e tem alguma dúvida, corre lá no WhatsApp e me chama, que eu vou responder o mais rápido possível e passar todas as informações aí sobre o grupo VIP. Fechou, galera? E vamos lá, nessa rodada aqui de domingo a gente vai ter aqui Campeonato da Suécia, Dinamarca, Campeonato da Suíça, Escócia, Países Baixos, né, que é a nossa querida Holanda, né, para os mais íntimos. Vamos ter aqui Campeonato Peruano, Egito e Campeonato Brasileiro Série A, que não pode ficar de fora, né? O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o Campeonato da Suécia. A gente vai ter aqui o Djurgården jogando em casa contra o Gothenburg. Jogo 9 horas da manhã, jogo válido pela rodada 17, e a gente vai ver o Djurgården, time da casa, em segundo lugar aí com 34 pontos, né, 11 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, vai fazendo a campanha muito boa, né, acredito que vai ser uma equipe aí que vai tentar brigar aí por esse título junto com o Malmö, que é uma equipe muito forte, e também, na pior das hipóteses, manter aqui entre os 3 melhores para garantir uma vaga aqui na Liga da Conferência Qualificação, né, segundo e terceiro lugar garante essa vaga, então é uma equipe muito forte e jogando em casa tem um bom aproveitamento, né? 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas apenas. Enquanto o time visitante, o Gothenburg, está na zona do rebaixamento com 5 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, somando aí 18 pontos, né? Tá aqui em 14º lugar. Não faz a campanha legal, oscila bastante. E se a gente for ver aqui no confronto direto, galera, a gente vai ver aí 4 vitórias do Djurgården e 1 vitória do Gothenburg, né? Então, acredito eu que é jogo muito bom pra gente assistir o time da casa vencer. A primeira opção que eu vou deixar para vocês, eu vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence, né? O Djurgården para vencer esse jogo. E a segunda opção, a gente pode arriscar aqui o mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Djurgården. Agora vamos aqui para o próximo jogo, vamos ter campeonato da Dinamarca, vamos ter aqui o Copenhague jogando em casa contra o Randers. Jogo que acontece às 11 horas da manhã, início de campeonato, né? E o Copenhague vem de uma sequência muito boa, né? O Copenhague aí 2 jogos e 2 vitórias, a mesma coisa por Randers, né? Que iniciou aí com 2 jogos e 2 vitórias. Porém, se a gente for pegar a sequência aí das equipes, a gente vê aqui o Copenhague com 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos, incluindo amistoso, e também aqui é Liga da Conferência Europeia, né? Qualificação, então vem de uma sequência muito boa. O Randers também vem de uma sequência interessante aí, contando aí com amistoso, né? São 4 vitórias e 1 derrota. Porém, no confronto direto a gente vê aí que o Copenhague tem favoritismo. 3 vitórias do Copenhague, 1 vitória do Randers e 1 empate, né? Os jogos mais recentes aí, por exemplo, o Copenhague levou aí 3 vitórias seguidas, né? Inclusive 1 vitória aí 3 meses atrás mais ou menos, né? 3 meses não, né? Vamos botar 2 meses atrás, né? Que foi no final do mês 5 aqui, o Copenhague venceu por 2-1 em casa, né? Eu acredito que mesmo o Randers vindo de uma sequência boa, assim como o Copenhague, eu particularmente acredito que o Copenhague em casa acaba levando o favoritismo aí para vencer esse jogo, e também um jogo aberto aí com bastante gols, na minha opinião. A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui nesse jogo é a dica casa vence, né? Copenhague para vencer esse jogo. E a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Copenhague.
Agora vamos aqui para o campeonato da Suíça, 11h30 da manhã a gente tem aí o Young Boys, que iniciou com o pé esquerdo nesse campeonato, né? Uma equipe muito forte, mas iniciou aí bem abaixo do esperado, contra o time do Zurich, né? A gente vai ter esse jogo aí entre duas ótimas equipes, mas como eu falei aí, o Young Boys não iniciou legal, né? O Zurich, que é o visitante, está com 2 jogos e 2 vitórias, né? Iniciou com o pé direito, e o Young Boys, 3 jogos e 3 derrotas, né? Perdeu na estreia por 2-1 em casa, por Sion, aí perdeu pro Servette fora de casa por 3-1 e na última rodada levou uma goleada de 4-0 pro St. Gallen, né? Então precisa mais do que nunca dessa vitória aí para poder subir na tabela. Vale a pena também ressaltar aqui, galera, que a equipe iniciou poupando jogadores nesse início de campeonato, né? Não sei porquê, mas iniciou poupando. Nos amistosos, por exemplo, oscilou bastante também, como a gente pode ver aqui, né? E o time do Zurich aí, pelo menos aí nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto aí tem o equilíbrio, né? Uma vitória do Zurich, na verdade 2, né? 2 vitórias do Zurich, uma vitória do Young Boys e 2 empates, né? Então esse jogo promete ser bem equilibrado aí, e o fator da defesa do Young Boys inicialmente aí tá bem abaixo do esperado. A gente vai ter chance de assistir um jogo aberto aqui, na minha opinião, tá? A primeira opção que eu vou deixar para vocês, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, né? Pra gente assistir pelo menos um golzinho aí no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Pra gente assistir 3 gols ou mais nesse jogo. Possível placar aqui, galera, vou arriscar 2-1 casa, mas pode acontecer também um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o campeonato da Escócia, né? Vamos ter a estreia aí do nosso querido Celtic, né? Equipe poderosa aí do campeonato escocês, contra o Kilmarnock. Jogo que acontece 12h30, o jogo vai ser na casa do Celtic. A classificação não adianta nem eu mostrar aqui porque é início, né? Primeira rodada ainda, mas a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos aí desses amistosos do Celtic, e a gente vê aí que o Celtic simplesmente venceu o Chelsea, venceu o Manchester City, venceu o DC United, venceu o Queen's Park e empatou contra o Ayr. A gente vai ver aqui o Kilmarnock nesses amistosos aí, também Liga Europa qualificação, né? A gente vai ver aí 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nesses últimos 5 jogos. Confronto direto aí, o Kilmarnock venceu 2, Celtic venceu 2 e teve um empate, né? O jogo mais recente aí foi 2 meses atrás, mais ou menos, né? Um pouco mais de 2 meses atrás, e o Celtic fora de casa acabou goleando por 5-0, e pelos jogos que apresentou aí, pelo menos nesses 2 últimos amistosos, né? Contra Chelsea e Manchester City, o Celtic, na minha opinião, aí tem grande favoritismo aí para iniciar com o pé direito e quem sabe até mesmo com uma goleada. Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence no primeiro tempo, né? Celtic para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção também, que é excelente para quem gosta de mercado de gols, né? É o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-0 casa, 4-0 pro Celtic. Acredito aí que vai ser goleada. Agora vamos aqui para o jogo aqui do campeonato do Países Baixos, né, Holanda, né? A gente vai ter aqui esse troféu, né, que é o Johan Cruyff Shield, a grande final aí entre PSV contra o Feyenoord, jogo que acontece 1h da tarde. Jogo que promete aí ser aberto, né? Promete ser um jogo aí bem interessante entre essas duas equipes. Nos 5 amistosos aí do PSV, a gente vai ver aqui 3 vitórias, 1 derrota e um empate. E nos últimos 5 amistosos aí do Feyenoord, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, a gente vê 2 vitórias do PSV, 1 vitória do Feyenoord e 2 empates aí nesses últimos 5 jogos do confronto direto. E se tratando aí de 2 equipes ofensivamente ótimas, né? Eu acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir gol das 2 equipes, por exemplo, tá, galera? E também acredito aí numa partida com 3 gols ou quem sabe até mais. Então a primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui, eu vou mostrar agora, é a dica ambos marcam, né, para bater gol das 2 equipes. E a segunda opção, a gente pega aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate aqui de 2-2. Agora vamos aqui para o campeonato peruano, vamos ter aqui o Sport Cristal, equipe muito forte aí nesse campeonato, né, equipe de tradição, contra o Carlos Manute. Jogo que acontece 1h da tarde, jogo válido pela 5ª rodada, tá, galera? E a gente vai ver aí que nesse início aí o Sport Cristal tem 2 vitórias, um empate e uma derrota, e o Carlos Manute 1 vitória, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vai ver que o Sport Cristal venceu 4 vezes e teve um empate nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto. E com isso, galera, o Sport Cristal jogando em casa, eu vejo grande favoritismo para vencer tranquilo, né? São 8 vitórias e 2 derrotas nos últimos 10 jogos aí, jogando no seu território.
território, né? Então, eu particularmente aqui não vejo outra opção a não ser uma vitória do Sporting Cristal, e também tem o mercado de gols aí para quem gosta, né? Então, a primeira opção para esse jogo que eu vou mostrar aqui agora para vocês é a dica casa vence, né? Sporting Cristal para vencer esse jogo. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Sporting Cristal. Agora vamos aqui para o campeonato do Egito. Vamos ter aqui o Al Ahly contra o Arab Contractions. A gente vai ter esse jogo aqui 3 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Al Ahly, que na minha opinião tem grande favoritismo para vencer, né? O time já está aqui na liderança do campeonato, já está qualificado aí, classificado, né? Na verdade, para a Liga dos Campeões da CAF qualificação. Está com 75 pontos, já colocou uma vantagem de 5 pontos para o segundo colocado, que é o Pirâmide, né? E pode aumentar mais ainda essa vantagem, né? Lembrando que a equipe tem 29 jogos e o Pirâmide já tem 31, né? Então tem 2 jogos aí para tirar ainda e pode aumentar essa vantagem aí para 11 pontos, por exemplo, né? Depois que cumprir aí esses 2 jogos que restam, né? Então, grande chance aí do Al Ahly conquistar esse título do Egito, né? Tá bem próximo de acontecer. O Arab Contractions, a gente vai ver aqui, tá em 17º lugar com 25 pontos, a equipe que tá brigando para não ser rebaixada, dificilmente vai sair dessa zona da confusão, né, galera? É bem complicada a situação. E a gente vai ver outra coisa interessante aqui também, é o Al Ahly, né, jogando em casa. 12 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, né? Uma equipe muito forte no seu território. Os últimos 5 jogos, 5 vitórias, né? Tá numa sequência magnífica. E no confronto direto aí, o Al Ahly venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Nesse confronto direto aí contra o Arab Contractions. Então aqui, galera, a gente pode estar pegando aí uma vitória simples do Al Ahly para botar no bilhete, que é interessante, mas também tem a opção do handicap aí que eu vou mostrar para vocês, tá? A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica casa vence. Ou quem quiser pegar uma odd melhor, galera, casa -1 handicap asiático, tá? Para poder pegar uma odd aí bem mais considerável. E a segunda opção, a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos aqui para os jogos do Brasileirão, galera. A gente vai ter 3 jogos que eu separei aqui para vocês. E o primeiro aqui é o Atlético Paranaense jogando em casa contra o Grêmio. Jogo 4 horas da tarde. Jogo válido pela rodada 21. E a gente vai ver aí o Atlético Paranaense em 8º lugar com 28 pontos, né? Até o momento aí 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Vai fazendo a campanha razoável, né? Poderia ser melhor. Mas é uma equipe aí que possivelmente deve brigar aqui para ficar entre os 6 melhores. O Grêmio, por sua vez, aí conseguiu sair da zona do rebaixamento, né? Uma sequência aí de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Só que desses últimos 3 jogos venceu o Vitória, empatou contra o Corinthians fora de casa e conseguiu vencer o Vasco em casa por 1-0 e acabou saindo da zona do rebaixamento. E lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos aí do que as demais equipes, né? Pelo menos a maioria das equipes aí que já tem 20 jogos, né? Então ele pode se distanciar aí da zona do rebaixamento. Por exemplo, o Vitória, que está na zona do rebaixamento, tem 18 pontos, está com 20 jogos, então ele pode se distanciar aí, por exemplo, do Vitória, né? Então, assim, uma vitória fora de casa aí contra o Atlético Paranaense seria de grande importância. O confronto direto entre essas duas equipes, a gente vai ver aqui um equilíbrio, né? 3 vitórias do Atlético Paranaense e 2 vitórias do Grêmio. E com isso, esse jogo aqui tá interessante para gols, né? Acredito que o mercado de gols aqui acaba sendo mais interessante do que até mesmo escolher um favorito para vencer, né? Mas eu acredito que o Atlético Paranaense em casa tem favoritismo. A primeira opção que eu vou deixar para vocês nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de 1,5 gols na partida, né? Grande chance de bater 2 gols ou mais nesse jogo. E a segunda opção, a gente pega a casa, vence, né? Querendo ou não, o Atlético Paranaense em casa é muito forte e tem favoritismo para vencer. Possível placar aqui, a gente vai pegar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Paranaense. Agora, nosso próximo jogo aqui do Brasileirão é o jogo entre Corinthians e Juventude, né? 4 horas da tarde esse jogo. Corinthians jogando em casa, vai em busca de uma vitória para poder se distanciar ali da zona do rebaixamento, né? Até o momento a equipe está em 15º lugar com 19 pontos e o Juventude logo acima aqui com 21 pontos, né? Vale lembrar que o Juventude tem 2 jogos a menos do que o Corinthians, por exemplo, né? Então, esse jogo que resta aqui pode acontecer do Juventude se distanciar do Corinthians, mas o que vale aqui mesmo é os 3 pontos aqui para poder se distanciar da zona do rebaixamento, né? São 2 equipes que estão beirando aqui, né? Essa zona da confusão. Até o momento aí o Corinthians tem 4 vitórias, 7 empates e 9 derrotas e o Juventude 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Jogando em casa, o Corinthians não tem a campanha tão boa, mas também não chega sendo tão ruim, né? Só perdeu um jogo, porém empatou muito, né? 5 empates e 3 vitórias. E o Juventude, por sua vez, fora de casa, tem uma das piores campanhas, né? Na pior campanha, na verdade, né? Junto com o Grêmio aqui, né? 2 vitórias, 2 empates, na verdade, né? E 6 derrotas, né? Só consegue ser pior do que o Grêmio por causa do saldo de gol, que é bem pior, né? Levou mais gols do que o Grêmio aqui, por exemplo.
mas é a mesma campanha fora de casa aí do Grêmio, né? Então, a pior campanha aí do campeonato jogando fora de casa é do Juventude. E com isso aí, eu acredito que o Corinthians acaba levando o favoritinho para vencer esse jogo em casa, né? No confronto direto aí, a gente vê que tem o equilíbrio puxado mais para o Juventude, né? 2 vitórias do Juventude, 1 vitória do Corinthians e 2 empates, né? Então aqui nesse jogo, galera, a gente vai com a primeira opção que eu vou mostrar aqui agora, a dica mais de um gol e meio na partida, né? Grande chance aí de bater 2 gols ou mais nesse jogo entre Corinthians e Juventude. E a segunda opção, a gente pega casa vence, né? Corinthians para vencer. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, galera. A gente vai ter aqui Internacional contra Palmeiras. Jogo 5 horas da tarde. O jogo promete ser bem equilibrado, tá? O Palmeiras a gente tem que ficar de olho que pode poupar jogadores aí por conta do jogo de volta contra o Flamengo, né? Lembrando que perdeu para o Flamengo por 2-0, então vai ter que dar a vida em campo para poder reverter essa situação, e o Abel Ferreira pode sim poupar alguns jogadores aí por conta desse jogo de volta, né? O Internacional, que não tem nada a ver com isso, vai em busca aí de conseguir uma vitória em casa, né, para poder subir na tabela. Até o momento aí o Palmeiras terceiro colocado com 36 pontos, vem de 2 derrotas seguidas aí no Brasileirão, mais a derrota para o Flamengo, né? Então 3 derrotas seguidas aí. E o time do Internacional, por sua vez, está aqui embaixo com 20 pontos. Porém, o Internacional tem apenas 15 jogos, tá, galera? Então, se a gente for pegar aí mais 5 jogos aí que restam para poder igualar as demais equipes aqui em cima, por exemplo, o Palmeiras já tem 20 jogos. Então a gente pode botar aí, por exemplo, 15 pontos, vamos dizer assim, né? 15 pontos aí. Então o Internacional, teoricamente, pode chegar a 35 pontos e entrar aqui na parte de cima da tabela, né? E nesse jogo contra o Palmeiras, eu particularmente estou confiando aí numa vitória ou talvez num empate aí do Internacional. Internacional jogando em casa nos últimos 5 jogos não tem um bom aproveitamento, né? Uma vitória, um empate, 3 derrotas. E no confronto direto aí, 2 vitórias do Internacional, 1 vitória do Palmeiras e 2 empates, né? Então, assim, eu vejo nesse jogo aqui, pelo cenário, o favoritismo para o Internacional vencer ou empatar. Então, a nossa primeira opção para esse jogo que eu vou mostrar aqui agora é a dica casa ou empate, né? Internacional ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Internacional. Enfim, galera, finalizamos aqui nossos palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto da rodada e logo seguido o bilhete bingo, tá? E o bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui para essa rodada de domingo, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato da Escócia, Celtic contra o Kilmarnock. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, Campeonato do Egito, jogo entre Al Ahly contra o time do Al Arab, né, Contractors. A gente pegou aqui vitória do Al Ahly. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Corinthians e Juventude. A gente pegou Corinthians vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. No final a gente teve uma odd aqui de 1,93. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$193. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora a seguir eu vou deixar para vocês, galera, o bingo para a rodada. Lembrando que bingo é para colocar aquele famoso troco do pão, tá? É um bingozinho para a gente brincar e tentar acertar uma odd alta aí para alavancar nossa banca. E o bilhete bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui 5 jogos, galera, no nosso bilhete bingo. O primeiro jogo aqui, Campeonato da Suécia, jogo entre Djurgården contra o Gothenburg. A gente pegou vitória do Djurgården. Segundo jogo, Campeonato da Dinamarca, jogo entre Copenhague e Randers. A gente pegou vitória do Copenhague. Terceiro jogo, Campeonato da Escócia, Celtic contra o Kilmarnock. A gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Aí o quarto jogo, Campeonato Brasileiro Série A, Atlético Paranaense e Grêmio, mais de um gol e meio na partida. E o último jogo aqui do bingo, Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Internacional e Palmeiras, a gente pegou aqui Internacional ou empate. No final a gente teve uma odd de 6,44. A gente simulou com R$50 para ter um retorno potencial de R$322,15. Esse daqui é o nosso bilhete bingo para a rodada e vamos finalizando aqui mais um vídeo, galera. E eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar, tá? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante seu comentário e quem puder dar uma ajuda extra aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos, tá? Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse domingão, que seja um domingo aí muito abençoado para você e para toda a sua família e que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!